A palavra de Deus na carta de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1. Debaixo da escada. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos esses segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, herança reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, esta muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela vida de Cristo, morto e ressurreto, e que intercede por nós. Nesse momento, Ele é a causa única de não sermos consumidos, porque é nele que o sacrifício se renova e o Senhor nos acolhe e nos aceita. Nós tememos e trememos diante do Senhor, que é um Deus santíssimo, e retiramos a sandália dos pés. E que Deus, pelo Espírito Santo, nos capacite a sermos como Tu és, dia após dia,
santificados à sua imagem. Ajude a mim, meus irmãos, por causa de toda essa obra de salvação, por causa da esperança dessa salvação mediante a fé, que nós sejamos santos. Em Cristo Jesus. Amém. Herbert von Karajan, que é um escritor de música sacra, um grande maestro, conhecido como Karajan, ele sempre precisava ouvir antecipadamente o som final que ele desejava nas suas composições. De modo que, ao compor, Karajan precisava ouvir aquilo que ainda não havia sido escrito. Assim também somos nós. Vivemos hoje, irmãos, o presente à luz de uma esperança futura. Aí eu vou parafrasear novamente o reverendo Estênio. Nós temos que saber o fim desde o começo. A santidade só é possível existir a partir da esperança que essa carta revela. A santidade não nasce do legalismo. Ninguém se torna santo debaixo de cacete, imposto por força, não é? Todas as seitas que tentam fazer isso são perigosíssimas. A santidade do texto lido nasce da esperança. Por isso eu escolhi o tema, a santidade que nasce, que flui dessa esperança. Porque o texto da noite, a partir do versículo 13 ao 16, é aqui que a gente vai ficar, diz que é por isso, por causa dessa esperança, por causa da alegria, por causa da herança incorruptível, por causa do Senhor Deus ser o nosso Pai bendito, por causa da sua muita misericórdia, por causa daquele que nos regenerou, por causa da viva esperança, por causa daquele que há de terminar em nós como um ouro levado para ser apurado. É por causa dele, por causa da mensagem profética que ele nos trouxe a respeito dessa esperança, dessa salvação, e que agora, selados com o Espírito Santo, nós acreditamos, nós cremos nele sem ver. É por isso que nós cingimos o nosso entendimento e nos tornamos santos, sendo cooperadores dessa obra em nós. É mais ou menos como um atleta olímpico, por exemplo, que treina por uma medalha que ainda não ganhou. É a visão daquela medalha que molda cada disciplina desse atleta. A graça futura, que é até um tema de um bom livro, molda o comportamento cristão presente. O reverendo Joir Correia, um grande expositor do Novo Testamento, diz que o tema central da carta de Pedro é: a volta do Senhor é breve. Ele está chegando, ou nós estamos indo. A partir disso, ele então fala da santidade. Já que o Senhor vem, então sejam santos. Já que o Senhor vem, tenham esperança. Já que o Senhor vem, se alegrem. Já que o Senhor vem, sejam sóbrios. Já que o Senhor vem, amem as vossas esposas. Já que o Senhor vem, respeite aos seus maridos. Já que o Senhor vem, tenha uma vida exemplar, cristã. Já que o Senhor vem, amem uns aos outros e mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. É por causa da esperança. Se for retirado isso, a santidade vira legalismo. A escola dominical, que hoje encheu o coração do pastor de alegria, quase não coube na sala. Fico feliz. Tenho estudado a lei.
Essa lei de um Deus santo, que é santíssima. Se você quiser ver a grandeza dessa lei, leia o Salmo 119. Ela é linda. E ela justamente me leva a Cristo. É a esperança de que Ele, é essa lei cumprida em meu lugar, que me faz amá-lo e amá-la a sua palavra. Então, se você retirar a esperança da vida eterna, da herança guardada, a santidade não será pauta na sua vida, porque aí a gente vira legalista. E aí a gente transforma a nossa vida, a nossa caminhada cheia de alegria rumo aos céus, numa caminhada pesada, cheia de regras. E a fé, que é o Evangelho, vira ética. E, sejamos sinceros, para uma pessoa ser eticamente correta, ela não precisa ser cristã, muito menos do Evangelho. Basta ser criada numa família de gente honesta, trabalhadora, tradicional, não é? E a antítese também é verdadeira. Não é porque alguém professa o Evangelho sem ter acesso a essa esperança e essa regeneração oriundo de um Deus de muita misericórdia, ele jamais conseguirá viver a ética do reino. É só olhar a igreja brasileira, que retira da sua pauta a santidade. É mais ou menos a síndrome da Gabriela. A gente convida o povo para vir, como está, não me interessa como estejam, e que permaneçam como estejam, desde que você deixe sua grana aqui. O Evangelho não. Vocês não são mais quem são. Vocês não me viam, naquele tempo não me vejam hoje e creiam em mim. E o meu Espírito agora habita em vocês, e vocês serão santos, como eu sou santo. É um marinheiro perdido navegando, seguro quando avista o farol. A história conta que o farol é a esperança dos náufragos. Então, da mesma forma que um marinheiro que se perde, ele então vê o farol girando, ele sabe que ali a costa está. É essa esperança desse marinheiro que define a sua rota a partir dali. É o conhecimento de saber para onde eu vou, com quem eu vou, quem está em mim, quem por mim morreu, quem que me deu e guardou-me como herança, justamente para receber uma herança. É sabedor disso, dessa obra. É por isso que a minha rota agora é em direção a Ele. E eu quero ser como Ele. Algumas frases que eu iria ler para vocês de alguns autores que eu admiro. Todos já morreram. O primeiro é do século XIX, chamado Roger. Charles é o seu primeiro nome. Ele dizia, ao ler esse texto, a santidade é a beleza moral que Deus só comunica aos seus filhos. O Dr. Sproul, que já está no céu também, dizia, a santidade de Deus é a característica central que governa as outras. Gerhard Voss, o autor do livro que a gente está estudando na escola dominical, um dos maiores teólogos holandeses, ele dizia, a ética cristã oriunda de 1 Pedro, capítulo 1, está enraizada na revelação escatológica da carta de 1 Pedro. O tempo inteiro nós olhamos para lá, mas ainda aqui. Pedro nos conduz para lá, mas ainda aqui. Se não, diga para mim, o que é uma herança guardada para ser revelada no último tempo? Isso não é escatologia?
E por último, John Stott, capelão inglês já morto, dizia: a santidade, vista em 1 Pedro 1, 13 a 16, é o chamado essencial de todos os peregrinos, descrito lá no início, e não apenas de alguns cristãos, pois todos eles são santos. Que coisa linda. A partir disso, Sinclair Ferguson dizia que essa santidade, então, é um conjunto de regras não balizadas como algo legal, como querem os legalistas. Ou seja, ela não é esse conjunto ético, mas ela é a conformidade ao próprio caráter de Cristo que habita em nós. Assim sendo, eu quero olhar para o verso 13 com vocês, que nos ensina a cingir o entendimento. Mas eu sempre quero que você coloque assim, ó, Felipe, conta para o papai lá. Ah, é a Bruna. Pode ir? Aí. Volta. Cingindo o entendimento. Por isso, cingindo o vosso entendimento, o que significa isso? Apertar o cinto da cachola. Quando eu fui arrumar hoje, a barriga estava saindo para fora da calça. O que eu fiz? Eu fui lá e cingi meus lombos. A ideia de cingir, esse verbo, significa literalmente apertar os cintos. Mas ele toma esse texto lá do grego clássico e traz para cá, porque ele está dizendo que nós temos que cingir o entendimento. Não é o lombo. Daí a ideia de apertar os cintos da mente, preparar-se mentalmente num pensamento racional, ou seja, a ideia da disciplina espiritual e teológica. É como o cientista concentrado. Da mesma forma que um cientista se isola para realizar um experimento e ali ele fica, o cristão precisa trabalhar, treinar sua mente nessa graça que lhe foi revelada. Principalmente hoje em dia, onde a nossa mente é convidada a não parar em lugar nenhum. Tudo é líquido. Tudo vem e flui numa rapidez ainda não compreensível pela história. Vamos ver daqui a 100 anos o resultado disso. De mentes que não conseguem se aquietar em lugar nenhum. Aí Pedro diz, não, vocês que procuram e caminham agora com o santo, vocês precisam cingir a mente, treinar a mente. Quem aqui nunca ouviu o Aleluia de Handel? Mas não Fausto que me contou que Handel entra para um quarto, a pedido ali de pessoas importantes da Irlanda. Eles encomendam para ele um concerto. Eu não lembro se foi Páscoa. Foi Páscoa. Quantos dias que ele ficou lá, mano? Ele fica dentro de um quarto durante 3 semanas. Aí ele sai com os cabelos todos alvoroçados, com Aleluia de Handel debaixo do braço. Que é uma coisa assim insuperável até hoje. É essa a ideia. De tratar a mente, trabalhar a mente, treiná-la, cingir a mente para realizar o experimento de andar com Cristo. E esse trabalho não é um trabalho pesado. O trabalho pesado é legalismo. Esse trabalho é o vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, andem comigo, tome meu jugo e me dê o jugo de vocês e pegue o meu. O caminho da santidade é o caminho do peregrino de John Bunyan. Aquele capítulo que ele chega diante do Calvário e ao olhar o Cristo crucificado,
o seu jugo cai em uma montanha, ele vai rolando, as suas vestes mudam e o seu nome muda de peregrino para cristão. Esse é o caminho da santidade. Fora disso, é legalismo. Se você acha que andar com Ele é encher sua mente de regras, você vai ser um bom cidadão. Provavelmente será um cidadão exemplar. E vai para o inferno. Porque o que precisamos é o reconhecimento de que diante de Deus a nossa justiça é trapo de imundícia e que nós precisamos dele, o santo, inserir, injetar em nós a sua santidade, para que agora eu caminhe em santidade como ele é. Ou seja, é ele. Esse texto fala dele. E aí eu lembro aqui aos meus professores de teologia, qualquer aula que você for dar, qualquer ministração, seja sobre santidade, justificação, lei, graça, obra, labutar, orar, ela tem que terminar nele. Porque senão vai se tornar apenas uma investigação, não é? Bíblico-teológica como uma ciência epistemológica e nada mais, e talvez filosófica. Cingir o entendimento e treinar a mente diariamente a andar com Jesus. Um experimento complexo, mas que o cristão precisa concentrar sua mente na graça revelada. Porque ela vai e a gente tem que trazer. Ainda mais hoje em dia, tente sentar e ler um livro. Você vai entender o que eu estou dizendo. A sua mente não... Ela vem aí, ela vai, você arrasta ela para cá, coloca ela aqui, ela sai. Ela não quer. Treina ela. Esgana ela, você vai ficar aqui. Em 1 Pedro, 6 meses, até que você se prostre diante dessa realidade, dessa graça, de que eu não sou mais o mesmo. A minha mente é outra. Ela dá trabalho. Ela precisa ser envergada. Senão, ela não vai conhecer tudo isso que nós vimos para trás. A alegria da salvação, a obra da salvação, o Salvador, a santidade desse Salvador, a misericórdia desse Deus. Está tudo aqui nessa primeira partezinha que nós vimos. Essa revelação dada antigamente para nós, revelada hoje. Eu tenho que treinar minha mente a ficar ali. A segunda coisa importante está no verso 15 e 16, depois do verso 13, onde ele diz: sede sóbrios e esperai inteiramente. Cinja o entendimento para a sobriedade. E esperai, a esperança aí, ó. Ela é o centro, olha lá. Esperai, não picado, mas de forma inteira. A nossa esperança é interina, na graça. Você vai esperar a santidade onde? Olha o verso 13. Por isso, treine a sua mente para que ela seja sóbria e ela espere, não aos pedaços aqui e ali, não, inteiramente nessa graça, ó peregrino, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aí fica sua mente aqui, na graça. Você pode esperar fora dela. Aí vai virar legalista. Qualquer exercício de salvação, de santidade, de resgate, de cumprimento da lei moral de Deus, que não seja oriundo de uma esperança na graça, jamais você vai alcançar isso. Porque se não, veja, volta aí no capítulo 1, leia o verso 3, por favor.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua o quê? Muita misericórdia, a sua graça nos regenerou. Só há nascimento, novo nascimento, se houver graça. Ele nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, para uma alegria indizível, para uma fé que redunda em glória, louvor e honra. Por isso, treine a sua mente a essa sobriedade e espere nessa graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E eu te pergunto, há esperança de caminhar em santidade e ser santo fora da graça? Me explique como, diga para mim. Cumprindo a lei, me diga um que você cumpre. Nem mandamentos mequetrefe igual não andais ansiosos por coisa alguma, a gente não dá conta. Imagine o de hoje, o 9º mandamento. Não levantar falso testemunho contra o próximo. Imagine o Sermão do Monte como um mandamento. Espere na graça. Morra na esperança de que nem a vida e nem a morte podem me separar do amor desse Deus Santíssimo. Mas Ele está em Cristo Jesus, o meu advogado, que me faz aceitável na presença desse Deus Santíssimo. Isso é esperar na graça. Aí no verso 14 diz que eu tenho que fazer isso como filho da obediência. Interessante, se for lembrar a teologia de Paulo, em Efésios capítulo 1 e 2, ele chama aqueles gentios, ora não salvos, de filhos da desobediência. Transformados pelo poder do Espírito Santo, agora eles deixam de serem filhos da desobediência e são chamados aqui por Pedro como filhos da obediência. Quem são esses? Olha, irmãos, são os eleitos e peregrinos. Agora são chamados de filhos da obediência. E eu fui atrás desse termo, da ideia de identidade. É o termo tekna. A nossa identidade é obediente por natureza regenerada. Mudou. É questão de identidade mesmo. Esse documento que você tem aí mudou. Da mesma forma que os filhos da desobediência têm um nome e uma consciência à luz da verdade, os regenerados agora tiveram uma nova identificação com Cristo. E a sua identidade agora, que é chamado de filhos da obediência, é uma identidade obediente por natureza regenerada. Ele até pode não conseguir, mas ele quer obedecer. Para a gente entender, mas jamais discorrer para o lado da filosofia platônica, é mais ou menos o sentimento de alguém que quer viver no Espírito, mas tem um corpo que está ali atrapalhando. É mais ou menos assim, até quando habitarei eu nesse corpo mortal? Porque aquilo que eu intento como filho da obediência, parece que existe uma outra lei nos meus membros que peleja contra ela. É exatamente isso. Agora, o caminho da santidade é o caminho, por natureza, do embate. Porque duas naturezas habitam em nós, a velha e a nova. A nova me chama a obediência. A velha está ali, ora mais forte, ora menos, mas ela está sempre ali nos lembrando da nossa natureza caída. É por isso que eu tenho que treinar minha mente para lembrar da graça. Senão eu vou ser aquele crente apavorado a vida inteira, nunca satisfeito com aquilo que Deus fez por ele, sempre tentando correr atrás do vento, ou tentando inventar a roda. É igual eu, na idade que eu estou, vendo tema de livro.
Me dá uma canseira, assim, por exemplo, 5 passos da justificação. Eu vou ver um livro publicado agora em 2024. Falo, meu Deus, inventar a roda. Tem que falar para sua mente não inventar a roda. A roda está pronta. Eu sou filho da obediência por causa de quem me representa. Ele é o obediente, que obedeceu em meu lugar até o fim e que não ficou conta para trás para pagar. Aqui não cabe indulgência. Aqui não cabe missa. Mas missa não é o nosso caso, é muito pior o nosso. Porque a missa paga é aquela com ocasiões especiais. O nosso é pago domingo após domingo, o culto para a obediência. A nossa mente que paga para ser aceita é porque ainda não foi domada na graça. O dia que eu cingir essa mente para que ela espere inteiramente na graça, eu vou entender a alegria que é, pelo menos em alguns instantes, eu provar que a minha mente foi mudada. Eu quero, mas não faço. Eu não tinha isso, agora eu tenho. Isso tem que encher meu coração de alegria. As pequenas vitórias contra os pecados da vida. Antes eu não falava não, agora eu falo. Não, hoje não. Quando eu cair, eu espero na graça, levanto e começo de novo. Agora eu vou por aqui porque eu preciso, aqui eu não posso ir mais, aqui é um caminho que me derruba. E assim eu vou caminhando como filho da obediência, que eu sou. Não é a obediência que me caracteriza como filho dela, é Cristo que me chama de filho da obediência, caminhando em santidade. Isso muda tudo. Por quê? Porque a esperança é o centro. Eu orbito ao redor desse novo nome, dessa nova identidade que nele eu recebi. Isso me faz mais que vencedor diante do pecado. E ele vai perdendo graça para mim. Dia a dia, ele vai perdendo graça. Aí eu te pergunto, qual caminho você tem tomado? É do legalismo? De tentar comprar Deus para que você seja visto como obediente? Ou é o da graça, que treina a mente para compreender a grandeza, a largura, a profundidade dessa obra que Ele fez em mim? E agora eu caminho como uma nova pessoa que nasceu de novo. É igual àquela ideia do grupo LGBT, que é ir mais. O grande argumento deles é: eu nasci assim. Pois bem, é por isso que você precisa nascer de novo. Nós nascemos de novo. E somos filhos da obediência. Ande como tal. Você pode olhar para o pecado e dizer não. Antes eu não podia, agora eu posso. Não, hoje não. Porque como eu vou pecar contra um Jesus tão bondoso, que fez tudo isso por mim? A esperança da salvação é maior que esse pecado. Filho da obediência. Aí sim, chega no capítulo, verso 15 e 16. Agora, com essa mente treinada na revelação trazida por Cristo Jesus, essa mente sobra que espera na graça, ele vai dizer: pelo contrário, a partir do verso 14, vocês não se amoldam mais a essas paixões que vocês tinham. Agora não, pelo contrário, agora vocês se amoldam, vocês tomam parte naquilo que é do santo, porque Ele vos chamou. Olha Ele aqui no centro. Ele é o centro, verso 15. Segundo é santo aquele que vos chamou. Segundo Ele, na proporção dEle, com a mediação dEle, com o poder dEle, com a obra dEle, com a presença dEle. Eu sou santo no meu procedimento. A santidade não é perfeição absoluta, porque é Ele que é o santo.
A santidade é a separação para andar com Ele. O fundamento da santidade, não é? O fundamento moral do universo é a própria santidade dele, não é a minha. Para você entender, é como um cristal puro que absorve a luz e reflete a beleza da luz e do próprio cristal. Deus te chama, filho da obediência, para refletir o caráter dele em vós, diante do mundo. Porque se a luz dele não passa, é um cristal quebrado, é um cristal sujo, embaçado. Mas quando a luz do Evangelho entra, e aí ela passa por nós, ele diz, eu sou a luz do mundo. Onde eu chego, a treva sai. Aí depois ele passa por nós, olha e diz, agora vocês são a luz do mundo. É por causa da luz dele em nós. Nós não temos luz própria, porque a árvore má não pode produzir frutos bons. É ele. João Calvino dizia, tudo que há de bom em mim é ele, porque eu sou árvore má. O legalismo não. O legalismo fica fazendo de conta que está produzindo filhos de obediência. Não coma aqui, não pode comer ali, não pode tocar ali. Esse dia é santo, esse não. Se isso funcionasse, o povo de Israel era um povo abençoadíssimo. Por isso que você não veio domingo passado, vai lá no YouTube e ouve a exposição dos profetas lá. Os profetas mostraram o tempo inteiro que o toma lá da cá não funciona, que eles precisariam de alguém para viver no lugar deles. A morte tem que ser vicária no lugar dele. E agora nós temos os grilhões quebrados. Nosso dia do Senhor é todo dia. Tudo aquilo que Deus fez para que a gente se alimente é de Deus, porque tudo vai para o mesmo lugar. O que contamina o filho da obediência não é o que entra, é o que sai de um coração cheio de inveja, de malícia, de falso testemunho e assim por adiante. Então é só por meio da luz dele em mim que eu vou conhecer a beleza do seu caráter puro diante de um mundo doente. Eu e você somos filhos da obediência. O grito da cruz foi, está pago. Vai ficar tentando fazer o quê? Comprá-lo? Vai tentar vender santidade para ser aceito num grupo? Meu Deus do céu! Aonde vai a nossa idiotice existencial? Eu vendo santidade, igualzinho fábrica de carro. Aí eu entro, aí eu vou do meu jeitinho. Mesmo que isso aqui me adoeça, me arrebenta, não faz parte da minha história, da minha vida, da minha personalidade, mas eu fico aqui fazendo esse de conta, tampando as minhas lepras com o mesmo paletó da legalidade, para que eu seja aceito. Aceito por quem? Se é Ele que nos olha, Ele seca a nossa alma desde o ventre da nossa mãe. Só é possível ser santo como Ele é santo, se Ele habitar em mim, um pecador miserável, estragado da cabeça aos pés, mas que foi declarado justo na doutrina da justificação, porque Ele me chamou segundo a sua muita misericórdia, e agora não para. Ele diz que eu fui chamado também em santificação do Espírito. Quem tentará acusação contra esses santos pecadores? É Deus quem os justificou. E eu não posso terminar sem meter
o cacete de novo na ideia do legalismo. Que horror, que escravidão. Para você andar com Jesus tem que fazer isso, isso, isso. Aí adestra um monte de gente que não conhece o Evangelho e não sabe o significado de uma cruz vazia. Não sabe o significado de ser chamado de filho. Principalmente a gente que tem pai terráqueo, que a maioria é doido, igual a gente. A gente não tem ideia do que é ser chamado agora, em Cristo, de filho de Deus. Você pirou, velho? Você não tem ideia do que é ser filho? Filiação engloba a herança, santificação, justificação, glorificação, céu, glória, honra, louvor. É isso que você é, por causa da sua muita misericórdia. Então para de buscar a santificação fora, nem dentro. Busca a santificação nele. É nele. É andando atrás dele. Igual quando eu era pequenininho, eu achava muito massa o jeito que meus tios mais velhos andavam. Aí eu tentava ficar pondo o pé onde eles puseram, para ter a mesma dinâmica. É isso. É andar atrás dele. O nome de um livro, Nas Pisadas de Jesus. Agora, nunca tentando vender isso como algum prêmio para ser aceito no meio de um curral de pecadores. Isso é escravidão, eu estou fora. Irmão, se eu creio nisso, eu saio amanhã dessa religião evangélica. Eu não fico. Eu não dou conta. Não dou conta. Ou eu ando com ele, só com ele, crendo que ele está lidando comigo, ou eu mudo de curral. E graças a Deus, ele faz isso comigo há quase 30 anos. Eu não sou nem de longe o que eu deveria ser, mas eu não sou nem de longe o que eu fui. E eu sei, como essa luz está acesa, que eu serei como ele é. Porque ele falou. E ele não é homem para mentir. Então desfrute um pouco dessa graça. Treine a mente para esperar inteiramente nessa esperança. Eu quero trazer algumas aplicações. Por favor, a primeira delas, leia comigo para a gente terminar. Vamos juntos? Discipline da mente no mundo de distrações. Isso aqui é muito bom aprender esse exercício. Treina a sua mente em andar em santidade. Eu não vou olhar isso, eu vou passar para frente. Treina, porque senão a mente não para em lugar nenhum. Segundo, sobriedade no mundo tóxico, inclusive o mundo religioso. Você tem que ser sóbrio aqui, aonde você professa a sua fé. Hoje eu ainda falava com a Silvia isso. Quando a gente mistura doença emocional, doença existencial, e a gente bate esse trem com a fé evangélica brasileira, mística, romana e kardecista, não tem cura. Não tem Rivotril, não tem quetiapina, não tem nem o doutor Diego dá conta. Então treina a sua mente para você viver em sobriedade aqui. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não quero que ninguém fique escandalizado. Se você ficar também, foi para isso mesmo. Liguei para o Sidemar hoje, você não veio na escola dominical, Sidemar? O que foi? Ele falou, pastor, não foi nada não. É porque eu não estava cansado, fiquei quieto. Eu gostei não foi nada não. Ué, está tudo certo, ali. Olha lá. O que o legalismo treina ele fazer? Criar uma causa e efeito. Pastor, eu queria ter ido, mas não estou bem. Ele mente para ser aceito. Para que isso? Fui não, pastor, eu levantei, estava aqui, falei, hoje eu vou ficar aqui. Pronto.
Isso não desdeu uma imagem menor ou maior dele para Cristo. Ele só não pode fazer isso todo domingo. Não é? Seja sóbrio. Igreja endóida o povo. Depois, para você poder pegar o caminho de sobriedade, até para encontrar Cristo de novo dá trabalho. Cara que é surtado com cargo, se for para o cara ser só de Jesus e anônimo, ele pira. Ué, eu estou aqui dando dízimo, pagando a mensalidade e ninguém está me vendo. Toma cuidado que você vai ouvir no dia do juízo. O seu juízo, o seu quinhão você já recebeu. Sobriedade no mundo tóxico. Terceiro, leia lá. Eu tenho que ter uma identidade o quê, irmãos? No mundo hostil. Quem é você? Eu tenho uma identidade, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo por eleição divina. Eu só sou isso. Isso é ter identidade. Mais duas, Felipe. Quarta, santidade no mundo que jaz o maligno. Se você tem identidade, você tem santidade. No mundo promíscuo e maligno. E por último, eu tenho esperança no mundo sem esperança ou desesperado. É assim que eu estou me tornando como Ele é. Fique de pé e vamos orar e receber a bênção desse que é santo. Senhor, nós tiramos a sandália dos pés, colocamos o nosso rosto no pó e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos fez santos, imaculados, e Ele vai nos apresentar diante de Deus irrepreensíveis no dia de Cristo. Obrigado, Jesus. A toda glória, toda honra, toda reverência, todo prêmio, toda coroa, todo reconhecimento da nossa santidade é o Senhor. Isso não vem de nós, jamais virá, é o Senhor. É por isso que o Espírito Santo agora nos capacita a dizer não, a não ir, a ficar, a mostrar a nossa identidade para fora, para que os gentios vejam que um homem nascido de novo jamais é o mesmo. Se tem algum irmão aqui que tem caminhado no desespero do pecado, por favor, dê o poder do Espírito Santo para ele se desfazer de todo o peso e do pecado que atrapalha essa corrida maravilhosa da fé. Se alguém aqui tinha ainda algum mérito legal no seu coração, que isso caia por terra e que esperem e esperemos inteiramente na graça que nos está sendo revelada. Nos dê uma semana cheia de Cristo, com a nossa mente ali treinada dia após dia a lembrar dEle, a ser leal a Ele, a ser grato, que Ele seja o nosso primeiro pensamento do dia e permeie todo dia conosco. E assim sendo, eu peço então que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Calma nosso coração, quieta nossa mente
Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, nosso advogado, nosso Paráclitos, o amor do nosso Pai, do nosso Abba Pai, e a presença do Espírito que nos faz santos dia a dia, seja comigo e com meus irmãos, e com nossos outros irmãos no mundo inteiro, que ainda é igreja na terra, hoje e sempre. Nos assentemos, irmãos, em oração silenciosa.